Ei, gente, boa noite. Mais um dia aqui, falando das nossas maravilhas dos óleos essenciais. Eu, Fernanda, Renata, dá um oizinho aí, Renata, Jeane, Verônica, somos 4 amigas. Eu e Renata, além de amigas, somos irmãs de verdade. Porque ela fica inventando que ela é irmã da Jeane, mas é mentira, ela não é irmã da Jeane. Ela é só minha irmã, tá, Jeane? E a gente é apaixonada pelos óleos essenciais, empreendedoras e resolvemos caminhar juntas por essa maravilha. Hoje a gente vai falar a respeito da turmeric, ou da cúrcuma, ou do açafrão da terra, né? Cada um chama de um jeito. E aí a gente, como eu aí, vê, tá mostrando. Hoje eu nem trouxe meu vidrinho, que eu tô na loja, não deu para eu trazer. Quer dizer, eu achei que eu ia voltar para casa e não deu para eu voltar. O que acontece? A cúrcuma, existem 3 substâncias que são assim, o bambambam da cúrcuma. É a turmerona, a arturmerona e a curcumina. A gente tem nos óleos essenciais as turmeronas, tanto a turmerona como a arturmerona. Porque nos óleos essenciais a gente consegue capturar as substâncias mais voláteis. E aí a gente não consegue, através do óleo, a curcumina, por enquanto. A gente já tem nos Estados Unidos, a doTERRA já tem nos Estados Unidos, uma cápsula dupla, não é uma cápsula dupla, é uma cápsula onde um lado da cápsula é curcumina e o outro lado da cápsula são as turmeronas. Então, assim, um lado é a cúrcuma em pó e o outro lado é o óleo. Isso a gente está assim, ó, para chegar logo aqui no Brasil, porque é muito bom. Mas aí você vai falar assim, ah, tá, Fernanda, você está falando de uma coisa que não tem aqui no Brasil. Sim, não tem, mas o que a gente pode fazer? A gente pode ingerir a cúrcuma, o pozinho da cúrcuma, junto com o óleo essencial. Eu, por um exemplo, como que eu faço? Todos os dias de manhã eu pego, sei lá, uma verdura, um legume não, uma verdura, folha e fruta e bato. Gosto muito de abacaxi com beterraba e couve, fica uma delícia. Coloco umas gotinhas de óleo de cúrcuma ali dentro. E aí faço um ovinho mexido também, coloco o pozinho, né, o açafrão, vamos dizer assim. Só que para a gente ter uma quantidade, porque a gente no óleo, a gente tem um óleo muito concentrado, a gente sabe disso. E o pó não é tão concentrado. Para a gente ter uma ingestão de um alimento que não é concentrado, que vai fazer bem para o organismo, vai trazer o efeito antioxidante que a gente quer, no caso da curcumina, a gente teria que ingerir entre 25 e 30 gramas de açafrão por dia. E isso vai ficar inviável, porque o gosto é forte, é meio picante, e não vai dar certo. Então, o que a gente faz? Junto com esse pozinho, né, com a cúrcuma em pó, a gente ingere a pimenta do reino, porque a pimenta ela vai aumentar em até 1000 vezes a absorção da curcumina. Então, aí vai virar o melhor dos mundos. Você vai tomar o óleo essencial, ou passar, ou inalar o óleo essencial, vai fazer o uso da cúrcuma em pó junto com a pimenta do reino. Ó, sucesso total. Ah, mas para que isso serve, Fernanda? A cúrcuma é um suporte natural para os tecidos, para qualquer tecido que seja. Quando a gente fala de tecido, a gente não fala só de pele e cabelo, a gente fala de tecido cardiovascular, a gente fala dos tecidos do sistema nervoso, a gente fala de um melhor, de um aprimoramento das atividades, da atividade cerebral. Isso tudo engloba o excelente poder antioxidante que a cúrcuma tem. Então, quando a gente fica falando assim, a gente vai ficando mais velho e vai tendo um tanto de doença. Não é que a gente vai tendo um tanto de doença, a gente vai ficando mais velho, o corpo vai ficando mais oxidado e com isso vão aparecendo mais chatices na vida da gente. E a cúrcuma pode ajudar a gente com isso. É muito interessante quando a gente consegue fazer o uso rotineiro, vamos dizer assim, da cúrcuma. Ela vai ajudar a gente no estresse, na oxidação que o estresse causa, na oxidação que a poluição causa e que o próprio envelhecimento causa, porque a gente quer envelhecer, porque quem não envelhece morre antes da hora. Então, a gente quer envelhecer, a gente só quer envelhecer bem.
E aí, se a gente consegue fazer isso, colocar isso na nossa rotina, a gente vai longe. E aí tem até uma coisa que hoje, eu conversando com a Renata, eu queria que a Renata explicasse aquela questão do antioxidante com a inflamação. Renata, lembra que você me falou da célula, como que a célula faz e deixa de fazer? Sim. Achei muito legal aquilo. O corpo da gente, ele lida todos os dias com o estresse do dia a dia, o estresse oxidativo, que a gente diz. Então, à medida que, desde que uma célula tem contato com oxigênio, ela vai oxidar, vai formar, às vezes, radicais livres, forma, entre outras coisas, radicais livres. Esses radicais livres, eles causam dano à célula, causam dano, às vezes, ao DNA da célula. Mas o nosso organismo, ele não tem problema com isso. A gente tem um sistema imunológico que ele faz esse equilíbrio. Diariamente, as células do sistema imunológico, as nossas células de defesa, vão lá, reconhecem que aquela célula tem um defeito, causado talvez por um estresse oxidativo, pelo radical livre formado, ela destrói aquela célula. Só que, eventualmente, nosso sistema imunológico não está bom, ele não está equilibrado. E aí aquela célula passa despercebida pelo sistema imune e ela pode se proliferar, pode gerar uma doença, pode gerar uma situação inflamatória. Essa situação inflamatória gera mais radicais livres. Então, uma forma importante de equilibrar a saúde da gente é a gente se alimentar, fazer coisas que diminuam esse estresse oxidativo, que diminuam a inflamação no organismo. Como? Uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada, exercícios físicos. E aí, dentro da alimentação equilibrada, a cúrcuma, ela é um aditivo alimentar que você pode usar e você compra em supermercado. Só que a concentração é baixa de curcumina e de turmerona. No óleo essencial, a gente consegue uma concentração bem alta da turmerona, apesar de não ter a curcumina, você pode fazer, como a Fernanda falou, associação. Então, assim, no supermercado vende o açafrão da terra, conhecido como açafrão da terra, que é adicionado, por exemplo, que é o que dá cor amarela ao curry indiano, que é aquele alimento indiano que você faz o curry com frango, com peixe. Aquele curry, ele tem aquela cor por causa da cúrcuma, do açafrão da terra. Então, esse óleo, ele vem para ser mais um auxílio nessa busca do equilíbrio do sistema imune, na busca do equilíbrio do nosso organismo. Então, adicionar o turmeric na sua alimentação, no seu uso diário aromaticamente, seja aromaticamente, topicamente. Então, por exemplo, no uso por ingestão, você pode usar nos alimentos que você está preparando, com uma salada, para temperar uma salada. A doTERRA também tem o Terra Mix, que é um mix que ele tem cúrcuma também nele, ele é amarelinho, e você pode adicionar no suco que você fizer, você pode adicionar um Terra Mix e adicionar, por exemplo, uma gota de turmeric, 1, 2 gotas no seu suco pela manhã, ou como a Fernanda falou, no ovo e tal. Além dessa questão antioxidante, que você pode fazer ingestão e equilibrar o sistema digestivo, pode fazer o uso antioxidante na pele também. Ele é um óleo muito seguro para ser usado na pele. Só que na pele, todo óleo essencial deve ser usado, de preferência, diluído em algum óleo vegetal. Então, você vai diluir ali uma gota em óleo de coco, fazer a 1, 2, 3% um blend com óleo vegetal e um óleo de coco, por exemplo, e uma gotinha de turmeric, e passar na pele. As lesões de pele têm ação inflamatória também. Então, se você tem patologias que tenham inflamação da pele, ele pode ajudar nesse caso. Quem tem melasma, o melasma, ele é uma reação inflamatória, muitas vezes, à luz solar, principalmente à luz solar, mas que tem também um fundo de hormonal. Então, você faz, junto ao seu médico, um controle hormonal, está fazendo o uso da proteção solar adequadamente. O uso do turmeric pode ser usado também para ajudar nesse controle de melasma, usando diariamente. Pode ser usado de manhã e de noite, ele não tem problema com o sol. Então, para você que ganhou esse óleo do mês ou que pretende comprá-lo, é mais um uso. Além do uso por ingestão, você pode também usar na pele como para a saúde da pele, visto que ele é antioxidante na pele também.
E aromaticamente, por essa questão antioxidante, ele vai agir também aromaticamente, mas no caso aromático é mais interessante para as questões emocionais. E aí Verônica vai falar um pouquinho sobre isso. Olá. Aqui em casa, né, a gente usa muito, até na pipoca, que as crianças vão tomar, a gente põe um pozinho, fica coloridinho, fica gostoso. Tem que ter, né, esse consumo maior aí, mas só de ser introduzido já, quando a gente tempera a carne aqui em casa, a gente já tem feito essa introdução aí do pó, né, do açafrão, e o óleo essencial, aqui também a gente toma em cápsula. Meu menino de 10 anos está no espectro autista, foi um óleo que chegou e que eu acho que ele teve bons ganhos após o uso, né, diário desse óleo, tanto por ingestão quanto no difusor também a gente coloca. Então, por essa ação anti-inflamatória, né, dessa recuperação celular, né, por ele ter todos esses efeitos aí no físico, no mental e no emocional, ele é um óleo que deu super certo aqui em casa. Então, é um óleo que eu gosto muito. A gente... Olha quem chegou. Ele. A gente usa muito aqui. E nessa questão emocional, ele tem um livro das emoções que falam dos óleos, e lá eles citam que é um óleo também muito bom para tratar nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, perdas. Então, ele trata também essas questões, trazendo um equilíbrio, ajudando no equilíbrio emocional, trazendo nosso estado do nosso eu, assim, de danificado para garantido, e também traz um aterramento. Então, por todas as ações químicas dele e emocionais, né, que a gente pode, no caso das emoções, inalando ou no difusor, no caso do meu filho, ele traz enormes benefícios. E com essa ação anti-inflamatória também aqui, o Francisco teve uma regulação intestinal, né, isso foi um ganho assim, maravilhoso para mim, dele conseguir tanto se concentrar, quanto sentar e resolver ali diariamente. Isso não tem preço, só mamãe que vive isso quase 10 anos, sabe? Então, é um óleo aqui que faz parte da nossa rotina. Então, recomendo aí tudo que as meninas falaram e essas ações anti-inflamatórias aí, maravilhoso. Emendando aí no que a Verônica está falando, né? Essas questões emocionais, essas alterações ligadas à química cerebral, o turmeric, ele vai ter uma ação assim bem importante, além desse efeito dele anti-inflamatório, antioxidante, ele vai estar estimulando também um fator que chama fator neurotrófico, né, que é uma proteína que é responsável em regular a sobrevivência dos neurônios e a capacidade desses neurônios de realizarem conexões. Então, o aumento desse fator neurotrófico, ele vai estar ligado a questões relacionadas à ansiedade, à depressão, né, e também ao mal de Alzheimer. Então, essa resposta positiva, os distúrbios cerebrais, eles têm essa ligação direta com esses níveis reduzidos de hormônio. Então, tendo esse aumento significativo, né, esse estímulo deste fator, a gente vai ter uma resposta muito positiva. Inclusive, o turmeric, ele é muito comparado, os benefícios dele comparado ao Prozac. O alívio, né, desses sintomas depressivos, eles são bem significativos. Além dessa questão do fator, né, neurotrófico, existem também umas evidências, né, que mostram um aumento dos níveis de neurotransmissores, como a serotonina, como a dopamina, que também estão ligados a esses fatores de depressão,
a ansiedade. E outras questões também relacionadas a essa química cerebral, não somente tratando-se de doenças, né, o funcionamento do cérebro também, ele pode ser aprimorado, né? Então, a gente pode ter uma melhora com o uso regular do turmeric, questões de memória, aprendizagem, e também outros benefícios que estão relacionados são com doenças neurodegenerativas. A gente sabe, assim, que a inflamação e os danos oxidativos, eles vão desempenhar um importante papel, tanto no mal de Alzheimer, quanto em outras alterações neurológicas, como Parkinson, em algumas outras também, alterações da medula espinhal, acidente vascular cerebral. Então, nós temos uns estudos que vai haver uma inibição na ativação da micróglia, que que nesses casos, que nessas alterações neurodegenerativas, ela vai estar ativada, essa micróglia. Então, ela vai gerar danos nesse sistema nervoso. Então, com essa inibição dessa ativação, nós temos uma ação assim, tanto preventiva, quanto também para que essa doença não possa evoluir ou até mesmo regredir. Então, assim, eu tenho feito uso, tenho indicado para os meus pacientes, a gente pode ser feita tanto a ingestão, né, no caso, ou em cápsulas, ou a ingestão, ou a ingestão feita, né, com uma diluição na água, ou então o uso direto no local onde tem alteração, por exemplo, se tem alguma alteração neurológica, a gente pode estar usando ao longo da coluna vertebral, a gente passa nessa região da nuca, pode estar passando também no alto da cabeça, e as respostas são bem positivas. Outra possibilidade também, né, no caso, falando de doenças neurodegenerativas, é também o mal de Parkinson, que é outras respostas que são bem importantes e significativas. Vou passar agora para a Verônica para dar um recadinho final aí também. Na realidade, quando a gente fala muito dessas questões que já estão incomodadas, que já estão instaladas na gente, a gente não pode ligar a cúrcuma a isso. Na realidade, a gente tem que ligar a cúrcuma antes disso tudo acontecer. A gente tem que ligar a cúrcuma como preventivo de tudo, como um auxílio, um excelente auxílio no bom funcionamento do organismo em geral, né? Tanto do organismo, como do organismo emocional, que a gente tem visto, tanto que a gente já aprendeu há um tempinho atrás, isso tem ficado muito mais real, muito mais palpável agora, porque quando aqui não está bem, o resto não funciona. Então, a cúrcuma, a gente tem que ligar ela justamente a essas questões de estar bem e continuar bem, também pelo uso da cúrcuma e das outras coisas, igual a Renata falou, de alimentação, de exercício físico, de se sentir bem mesmo, do real sentido da palavra saúde, né? Porque saúde não é só exame bom, né? A gente sabe disso. O turmeric, nesse sentido, ele vem como um apoiador, né? Como um suporte de todo um processo de busca do equilíbrio, da homeostase do organismo. Então, não basta a pessoa, eu quero ter um pulmão muito bom, porque me disseram que tal coisa é boa para o pulmão, e a pessoa fuma muito. Ela tá desequilibrada. Isso aí não existe uma chave mágica, não existe um óleo essencial mágico que trate e cure as coisas. O óleo essencial, ele vem como um suporte, ele vem realmente para ajudar quem já está numa rotina de busca do equilíbrio, da homeostase do organismo, para que você funcione bem. Então, o ideal realmente é que seja uma coisa de qualidade de vida em geral, mas se o leite já entornou,
você ter um equilíbrio da sua imunidade, você estar bem equilibrado, também vai ajudar você a sair das situações difíceis que a vida nos impõe, sejam elas físicas ou emocionais, né? Então, realmente, o turmeric, ele foi um óleo excelente, foi o brinde do mês, e ele traz esse suporte em diversas áreas da vida da gente, então vale a pena colocar ele na nossa rotina realmente para encontrar esse equilíbrio junto às outras coisas, obviamente. E o intestino, né? Lembrando que de tudo, uma ajuda intestinal aí ajuda, né, em várias questões, né? Quando o intestino, nosso segundo cérebro aí, tendo uma ajuda no equilíbrio intestinal, vai trazer benefícios aí, né, emocionais e de bem-estar gerais. Nossa próxima live vai ser do Zendocrine, esse óleo que é usado como detox. Então, nós vamos aqui estar, né, vamos explicar sobre ele, falar um pouco das características dele e de como a gente pode usá-lo para fazer um detox. Esperamos vocês. Vamos interromper agora a gravação e vamos começar a tirar dúvida do pessoal que está aqui na sala com a gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, obrigada.